Bem, pessoal, no artigo, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com os dados que foram proporcionados aqui nesse artigo. O link para o artigo está na descrição do vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar da ANCOVA. Mas antes da gente falar da ANCOVA, a gente vai falar do teste T e da ANOVA. Então, basicamente, a gente vai discutir os dados que foram apresentados nesse artigo aqui. Nesse artigo, né, ele fala que você tem dois grupos, né, então está aqui os grupos. Né, você tem, como em toda pesquisa, né, você tem um grupo de controle, né, e você tem um grupo experimental. Né, então, por exemplo, você está vendo o efeito de um pesticida, né, como o diuron, no desenvolvimento de girinos. Né? Você vai ter uma resposta, né? Então, por exemplo, geralmente esses estudos, né, eles têm várias respostas que são estimadas, né? Você pode ver o tamanho, o peso dos girinos, né? Bem, enfim, aqui é um caso em que você tem dois grupos, né? Um grupo que um grupo que recebeu um determinado tratamento e um grupo de controle. Esse grupo de controle não recebeu tratamento nenhum. E aqui você tem a idade das pessoas que participaram desse estudo. Né? Então, nesse caso, você tem que ver se existe alguma diferença entre o grupo experimental e o grupo de controle. Né? Então, voltando a falar do exemplo dos girinos, né? Você quer ver qual que é o efeito do diuron no desenvolvimento de girinos. Aí você pega um grupinho de sapos que recebeu o diuron e um grupinho de sapos que não recebeu o pesticida. Né? Aqui é um caso todo hipotético, né? Então, por exemplo, você vai ter a resposta, né? Então, por exemplo, se é o estudo lá dos girinos, né? Você vai ter a resposta aqui, que, por exemplo, vai ser o tamanho ou a massa do girino, né? Aqui, ele simplesmente colocou o efeito, então aqui é a resposta. Né? Esse é o grupo que recebeu o tratamento e esse é o controle, quer dizer, o grupo que não recebeu tratamento nenhum. Então, como todo estudo, você tem a hipótese a ser estudada, né? A hipótese a ser estudada é, será que o grupo que recebeu o tratamento é diferente do grupo de controle? Então, mais uma vez, o exemplo do girino, né? Será que o tamanho do girino que recebeu o diuron é diferente do tamanho do girino que não recebeu o diuron? Né? Então, basicamente, você tem dois grupos de dados, né, em que você deseja comparar e dizer se as médias são diferentes. Eu quero comparar a média desse grupo com a média desse grupo, e dizer se eles são diferentes ou não. Então, também eu coloquei aqui na descrição do vídeo a tabelinha com os resultados que a gente vai estudar. Então, muito bem, eu quero dizer se o grupo de estudo é diferente do grupo de controle. Como que eu posso fazer isso? Por enquanto, eu não vou levar em conta a idade dos participantes. A primeira coisa que você tem que saber é se existe alguma diferença do grupo de... você precisa saber a diferença entre teste T pareado e não pareado. Você imagina que um teste T pareado é quando o mesmo indivíduo ou a mesma amostra é estudada com métodos diferentes. Né? Então, por exemplo, eu quero determinar a concentração de chumbo numa determinada amostra. Né? Aí eu tenho um método A e um método B para determinar chumbo na amostra. Então, eu pego uma série de amostras e analiso pelos dois métodos. Eu comparo através de um teste T pareado. Eu tenho um grupo de pacientes que eu mensurei a pressão arterial antes dele receber o medicamento, né, e depois de 50 minutos depois que ele recebeu o medicamento para pressão arterial. Né? Então, aí eu tenho um teste T pareado. Nesse caso, são grupos diferentes de indivíduos. Né? Os indivíduos que fazem parte do experimento e os indivíduos que fazem parte do grupo de controle, eles são diferentes. Né? Então, o que eu devo fazer? Bem, eu vou assumir, então, né, que já que não é um teste T pareado, porque os dois grupos são diferentes. Né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou comparar a variância entre os dois grupos. Como que eu comparo a variância desses dois grupos? Eu comparo a variância desses dois grupos através do teste F. Né?
Então, por exemplo, aqui na tabela já tem a média das respostas para os dois grupos, né? E aqui já tem o desvio padrão para os dois grupos. Eu posso calcular a média para um grupo, né? No caso, isso daqui já veio na tabelinha. Mas se eu quiser calcular a média para qualquer um dos grupos, eu venho aqui, escrevo no Excel média. Não esquece de acentuar. Venho aqui, seleciono os meus dados e calculo a média. Eu quero calcular o desvio padrão. Eu venho aqui, escrevo desipad, abro parênteses, coloco meus dados aqui e vou lá, está aqui o desvio padrão. O teste F, eu vou comparar o desvio padrão desse grupo com o desvio padrão desse grupo, né? O teste F, eu vou fazer a variância do maior grupo, né? A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar a variância do maior grupo, o desvio padrão elevado ao quadrado. Desculpa, eu falei maior grupo, né? Eu vou pegar a maior variância e dividir pela menor variância. Por que a maior pela menor? Porque as tabelas, né, sempre dão um valor de F maior do que 1. Né? No Excel você consegue, ele entende, né? Ele também tem os valores de F quando você divide o menor pelo maior. Você vai ter sempre valores menores do que 1. Mas as tabelas, né, que estão nos livros de estatística, nos livros didáticos, o valor de F sempre é maior do que 1. Né? Então, eu vou dividir a maior variância pela menor variância. Eu obtive um valor de F, né? Eu obtive um valor de F de 7,26. Bem, geralmente, se meu F calculado é maior que o meu F tabelado, eu falo que tem diferença, né, entre as variâncias. Então, o Excel pode fazer isso para mim. Eu venho aqui, clico em análise de dados, eu venho aqui e seleciono teste F para 2 amostras para variância. Né? Então, aqui eu vou selecionar as amostras que tem o efeito, né? Eu quero ver o efeito. Eu vou selecionar o intervalo que tem o efeito, né, para maior variância. E aqui eu vou colocar um intervalo, né, que tem o efeito para menor variância. Né? Então, eu seleciono aqui meus dados. Eu vou vir aqui e vou colocar os valores do teste F aqui. Tá? Então, eu coloquei aqui. Então, é o que eu falei, o mesmo resultado que eu tinha obtido aqui, ó, dividindo a maior variância pela menor variância, eu pude obter com o teste F. Né? Aqui ele já me deu as médias, já me deu as variâncias, me deu o número de graus de liberdade. O número de graus de liberdade é o número de observações que eu tenho. Né? Eu tenho 11 observações no grupo experimental e 11 observações no grupo de controle. Certo? Então, aqui ele já me calculou o valor de F. Né? Você pode ver que calcular isso manualmente não é difícil. E ele já me deu o F crítico. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo isso daqui manualmente, vai ter que ter uma tabela em mãos, né, para ver qual que é o valor de F crítico. Então, ele já me deu F crítico, eu já vi que meu valor calculado é maior que o F tabelado. Então, eu posso dizer que as variâncias do efeito para o grupo experimental e para o grupo controle é diferente. Né? Então, eu estou comparando duas populações e eu já pude ver que a variância entre essas duas populações é diferente. Essas duas populações têm variâncias diferentes. Né? Muito bem, uma vez que as variâncias são diferentes, né, agora eu vou comparar, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou comparar a média dessas populações. Como que eu comparo a média dessas populações? Eu comparo a média das populações através de um teste T, assumindo variâncias não equivalentes. Tá? Então eu vou vir aqui em dados, análise de dados, eu vou clicar em teste T, presumindo variâncias diferentes.
Eu vou vir aqui, então, não importa a ordem que eu ponho isso daqui, eu vou selecionar aqui o meu efeito, né? Aqui eu vou colocar o efeito para o grupo experimental e aqui eu vou colocar o efeito para o grupo de controle. Né? Tanto faz se eu tivesse invertido aqui, não ia fazer diferença nenhuma. E aqui eu vou falar onde eu quero que ele me mostre os meus resultados. Né? Então, aqui você tem teste T presumindo variâncias diferentes. Aqui ficou repetido, né? Então, aqui eu tenho a média das duas populações. Aqui é a média do grupo experimental, aqui é a média do grupo controle. Aqui são as variâncias. Aqui você tem o número de observações, né? Perdão se no anterior eu falei que eram a diferença entre observações e grau de liberdade, né? Você lembra que grau de liberdade é sempre n-1. Então, se eu tenho 12 participantes, né? Então, eu tenho um n, né? Eu tenho 12 participantes, o grau de liberdade vai ser n-1, né? Que a gente mostrou aqui. Aqui o número de grau de liberdade, né, não vai ser 12 mais 12 menos 2, não. Por quê? Porque as variâncias não são equivalentes. Né? Então, você imagina que quando você tem variâncias não equivalentes, você calcular o número de graus de liberdade, né? Você também tem que calcular o número de graus de liberdade. Quando as variâncias são equivalentes, né? É só você fazer n mais n menos 2. Né? Então, por exemplo, se fossem variâncias equivalentes, ia ser 24 menos 2, 22 graus de liberdade. Aqui é o valor de T tabelado, e aqui você tem o valor de T calculado, e aqui você tem o valor de T tabelado. Né? O que esse teste T quer dizer? O que esse teste T quer dizer para ti? Olha, se o teu valor calculado é maior do que o T crítico unicaudal, você pode falar que esses resultados, que a média das duas populações não é igual. Mas, se o meu valor de T calculado for maior do que o valor de T crítico bicaudal, né, eu posso dizer que com certeza que um dos grupos tem a média maior que a do outro. Então, se, por exemplo, se aqui eu tivesse tido um valor maior que 2,14, eu ia poder falar, olha, com certeza, o grupo experimental tem uma média, né, maior do que o grupo controle. No entanto, o meu T calculado foi menor do que o meu T crítico bicaudal. Então, eu posso dizer que as duas populações têm médias diferentes, no entanto, né, apesar de eu ter médias diferentes, eu não posso dizer que o grupo experimental me dá uma média significativamente maior do que o do grupo de controle. Né? E agora o resto dos casos a gente vai ver no próximo exemplo.